Bem, pessoal, a partir desse momento começo a fazer o processo de desmontagem. Começo retirando as prateleiras. Essa prateleira aí, ela é desmontada dessa forma, corre ela para trás, depois levanta. Faço a retirada dos parafusos, tá? Os parafusos ali que prendem o acabamento ali, né? Com os dutos de ventilação. E são somente 2 parafusos, né? Aí eu já começo a fazer a desmontagem. Nesse momento eu já observo, vejo que o equipamento está totalmente bloqueado de gelo, como vocês podem ver. E para não danificar o equipamento, né, eu vou ter que fazer o descongelamento, né? Porque você desmontar esse equipamento com todo esse gelo corre o risco de quebrar alguma coisa. Nesse momento eu vejo se o motor não está travado, mas o gelo está bem próximo da hélice do motor, tá vendo? Com certeza poderia estar fazendo barulho, né? É uma coisa comum quando não acontece o degelo, o gelo atinge o ventilador, pode quebrar a hélice e geralmente fica fazendo barulho. Mostrei o sensor e mostrando que não está obstruído a parte do dreno, né? Ali eu vejo que não tem água, né? Apenas esse gelo em floco, né? Flocos de gelo. Não é aquele gelo denso, gelo de água mesmo, né? Geralmente quando a gente encontra aquele gelo bem denso, significa que é problema de dreno. Aí pronto, fiz o processo de descongelamento, né? E começo a desmontar o equipamento. Retiro 2 parafusos. Nesse modelo de equipamento, esses 2 parafusos são Phillips. Em alguns outros modelos, esses parafusos podem ser do tipo sextavado. Para isso, você precisa de uma chave canhão 516, tá? Faço a retirada do sensor. Retiro os 2 terminais ali do receptáculo da lâmpada. Começo a puxar devagar para não danificar nada, né? Retiro a conexão do motor ventilador, tá? E da rede de sensor para poder retirar toda essa peça. E aí vocês conseguem observar, nós temos aí o evaporador bloqueado de gelo. Observe que não tem como o ar passar por ele, não tem como, e o que estava ocorrendo é que não tinha refrigeração para a parte de baixo. Como vocês podem ver, os dutos totalmente obstruídos e não haveria passagem do ar. O ar não iria conseguir passar pela serpentina. Fiz novamente o processo de descongelamento. Como vocês podem ver, a serpentina está descongelada já. A gente já pode visualizar a resistência. E depois de alguns testes, né, consegui diagnosticar aí que o problema é a resistência de degelo. Houve rompimento da resistência, chegou até a derreter um pouco ali do plástico do fundo do gabinete. Isso daí ocorreu por um problema na placa eletrônica, tá? Não estava acontecendo o desligamento da resistência. E aí houve a queima da resistência. E aí eu começo a fazer a desmontagem do evaporador. Começo a soltar os 2 parafusos que fixam o evaporador no fundo do gabinete. Tirei do lado esquerdo, começo a retirar o do lado direito. Para chegar nesse diagnóstico, pessoal, eu fiz o teste dos sensores, né? Os sensores estavam ok. Na realidade, o que poderia influenciar nesse sistema seria o sensor de degelo, que vai no fundo desse evaporador. Consegui fazer o teste, estava ok. E consegui também chegar no diagnóstico que a placa eletrônica estava liberando tensão o tempo todo para a resistência. Por isso que a resistência não desligava. E aí eu consegui
conseguir fazer esse diagnóstico. E também houve a necessidade de substituir a placa, tá? E aí eu comecei a retirar a resistência, tá? Aí vocês podem ver, eu tive que deslocar um pouco o evaporador. Estou soltando as travas, né? As travas que ficam na chapa de alumínio, né? Começo a soltar a trava. Essa trava aí, ela prende a resistência no evaporador, não deixando ele se afastar do evaporador. Começo a folgar as travas, né? Abrir um pouco para poder facilitar a retirada. Começo a forçar, começa a sair, né, a resistência ruim. Lembrando, pessoal, que todo cuidado é pouco, pois esse evaporador, ele pode sim ocorrer de romper a tubulação se forçar demais, tá? Há necessidade em alguns modelos, como nesse também aí vocês vão ver, de você ter que sacar o evaporador um pouco mais para frente, tá? E muitas das vezes inclinar ele no ângulo de 45 graus ou 90 graus. Para isso tem que tomar muito cuidado, pois se forçar além da conta pode haver claro, o estrangulamento do tubo, ou pior, né, o tubo quebrar. E aí, para poder fazer a reparação, teria que ter aquela conexão locking, né, e o alicate locking, ele é bem caro. Comecei a fazer a retirada, retirei praticamente toda a parte da frente, né, do evaporador, a resistência que vai ali na parte frontal. E aí começo a fazer a retirada da parte de baixo e da parte de trás, né, aonde geralmente a gente encontra mais dificuldade, tá? Começo a forçar, né, e aí começa a sair a resistência. Continuo retirando, né, por trás. E pronto. Consegui retirar a resistência de degelo. Como vocês podem ver, ela chegou a derreter uma parte do fundo do refrigerador. Um desses motivos é que a resistência estava muito encostada no plástico e não na serpentina, tá? No evaporador. Como vocês podem ver, o fio da resistência acabou rompendo, tá? Esse foi um dos motivos dela parar de funcionar e o equipamento ficar somente fazendo a refrigeração. E aí bloqueou de gelo. E aí eu começo a me preparar para poder fazer a instalação da resistência nova, tá? Essa daí é a resistência nova. Começo a colocar ela, posicionar. Aí eu começo a fazer a instalação, posiciono ela no evaporador. E começo a fixar ela, tá? Para poder fazer a compra da resistência certa, eu precisei do modelo do refrigerador e verifiquei junto com a resistência anterior, né? Para ver se realmente estava adequada. E começo a fazer a fixação da resistência. Ela é fixada nas duas extremidades com a trava, não é? E no meio ela precisa ser pressionada para dentro do evaporador, de forma que também ela fique travada.
Esse é um dos momentos um pouco mais complicados, né? Pois o método que os fabricantes utilizam para fixar essa resistência no evaporador não ajuda, né, na hora da manutenção, pois acaba dificultando muito você manter a resistência fixa ali naquele local. Mas como vocês podem ver, tá vendo? Há necessidade de apertar para que a resistência ela realmente consiga entrar no local, no evaporador. Nesse momento consigo fixar toda a parte frontal do evaporador ali, da resistência do evaporador. Começo a preparar o evaporador no local e também começo a fixar a parte de trás, tá? Eu vou encontrar um pouco de dificuldade, né? Porque por trás é muito mais complexo, muito mais difícil, né? E eu vou ter que manipular o evaporador, né? Eu vou ter que trazer ele de forma que eu consiga acessar ele pela parte de trás e ver, né? Então eu vou ter que inclinar ele um pouco, tá? De forma que eu consiga acessar e também consiga ver ali os locais onde eu tenho que fixar a resistência. Começo a fazer a fixação da resistência por trás, da mesma forma que eu fiz pela frente, né? Claro que por trás a gente encontra um pouco mais de dificuldade. Esse é um dos momentos mais críticos, né? Pois se você forçar demais o evaporador, você pode acabar gerando um vazamento de fluido refrigerante. E isso não vai ser bom. Como vocês podem ver, lá inclinei com bastante cuidado, olhando todas as conexões para não forçar. E aí, como vocês estão vendo, falta só travar ali na parte de trás. E aí eu tive que cortar o vídeo, né? Porque eu precisava me mexer ali, a câmera iria atrapalhar. Mas eu somente encaixei como eu fiz na frente, tá? Mostrando aí como é que ficou, tudo ok. Ficou show de bola. E aí, agora eu vou começar o processo de montagem novamente aí do refrigerador frost free. Começo fazendo a conexão elétrica do motor ventilador e da rede de sensores, que é um conector só, né? Sensor ambiente, no caso. Começo a conectar ali os terminais do receptáculo da lâmpada. E aí coloquei ele no lugar. Pessoal, é basicamente isso, tá? Eu começo agora a fazer o processo de fixação. Começo a colocar os parafusos, verifico se o ventilador não está travando, faço os testes. E pessoal, é muito importante na hora que você pega um equipamento nessa situação que você faça os testes dos demais componentes. No caso aí no vídeo eu não coloquei, pois esse vídeo se trata apenas de uma substituição de resistência, mas vou fazer outros vídeos relacionados a teste desses componentes. E é preciso você testar todos os outros componentes para você poder ter certeza onde é que está o problema. No caso aí o meu problema era a placa eletrônica e a própria resistência, tá? Estou fazendo o processo de montagem, fixando todos os parafusos,
verificando se a placa não ficou afastada, tá? Isso daí é importante. Se essa placa ela não estiver bem encaixada, ela pode acabar ficando afastada, e isso vai influenciar no funcionamento do equipamento. E aí coloco o acabamento final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vou fazer próximos vídeos relacionados a esse assunto de frost free, que eu percebo que os colegas têm bastante dificuldade nesse ponto. Espero ter ajudado todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.